Olá pessoal, tudo bem? Vamos prosseguir com o nosso curso de gramática. Hoje nós veremos a aula 5, tipos de predicado. Antes disso, vamos comentar um pouco aí como você foi no exercício tipo simulado 1. Pois é, né? São importantes as quatro primeiras aulas, mais aquela aula de revisão, aquela lista de revisão, tem que estar na massa do sangue, e nós vimos aí com o exercício tipo simulado 1 como esses assuntos são cobrados em prova e não são fáceis, né? Então, gente, não se preocupe muito ainda com a quantidade de acertos, o importante é que você pegue a questão que errou e volte na teoria, esclareça e não fique com dúvida mais naquela questão. Isso é que é importante fazer com aquele exercício tipo simulado 1, tá bom? Então volta no que errou, releia a teoria, fixa bem e aí você não erra mais. Importante isso aí, tá? Refazer os que errou, tá bom? Bom, teve também nossa primeira interpretação de texto, né? Teve uma teoriazinha ali de interpretação de texto na capa, nas orientações para a resolução, né, do exercício tipo simulado, e obviamente nós teremos o curso aqui, né, as aulas de interpretação de texto, mas nós já precisamos mexer, nós não podemos perder tempo, né? Então, espero que você tenha aplicado pelo menos aquelas 3 regras lá, né? Ler 2 vezes o texto, voltar no texto para resolver a questão e procurar no próprio texto, né, a solução, procurar como uma reescrita, né, do próprio texto como estava lá, tá? Então vamos sempre aplicar isso aí nas interpretações de texto. E como eu disse, procure mais exercícios, né? Procure alguns exercícios de interpretação de texto, aplique essas 3 regras, procure mais exercícios aí dessas 4 primeiras lições, porque são extremamente importantes, né? E eu vou provar nessa aula de hoje aqui porque que é importante, né? Nós vamos continuar no período simples, com a aula 5 e com a aula 6, né? Usando então esse conhecimento pregresso que precisa estar na massa do sangue, tá bom, gente? Então sempre que necessário, volta aí nessas 4 aulas iniciais, tá bom? Bom, mas vamos prosseguir então, vamos ver hoje a nossa aula 5, tipos de predicado. Vamos lá. Lembrando a lição 1, né? Predicado é o termo da oração através do qual se faz uma atribuição ao sujeito. Bom, o que quer dizer? Você tira o sujeito, o que sobra é o predicado, né? Vamos usar aqui o passo 1, né? Vai no verbo, pergunta para o verbo. Passo 1. Quem tocaram? 2 pessoas estranhas. Pá. O que eu tenho aqui? Sujeito. Tirei o sujeito, o que sobra é predicado, né? Ó, só relembrando, olha só como é importante, né? Na segunda, há 2 pessoas na porta. Vou aplicar o passo 1 com o verbo haver? Não. Verbo haver, quando eu bater no verbo haver, eu tenho que... Não posso aplicar o passo 1, tenho que trocar por existir. Existem 2 pessoas na porta, deu certo? Deu. O que é isso aí? Uma oração sem sujeito, né? Se é uma oração sem sujeito, toda ela é predicado, por isso que está sublinhada aí, né? Estou preocupado. Não é o verbo haver, né? Também não tem um pronome ser pendurado, eu vou perguntar, quem estou eu? Sujeito oculto. Se o sujeito está oculto, ele não está na frase, né? Então toda a frase é predicada. Então aí estão sublinhados os predicados, né? Lembrando, tirei o sujeito, que sobra é predicado, né? Bom, o núcleo dessa atribuição, ou seja, o núcleo do predicado... Opa, mas professor, predicado também tem núcleo? Tem! Nós vimos núcleo do sujeito, já vimos núcleo do objeto direto, núcleo do objeto indireto, núcleo do complemento nominal, e agora é um conceito novo, núcleo do predicado, sim senhor. Importante isso aqui. Bom, então o que é núcleo? Núcleo é a parte mais significativa daquele termo, né?
Então, o que é o núcleo do predicado? É a parte mais significativa, a parte mais importante do predicado, tá bom? Esse núcleo pode estar no nome, aí eu vou ter um predicado nominal, pode estar no verbo, aí eu terei um predicado verbal, ou pode estar nos dois, né, ao mesmo tempo. Tanto no nome quanto no verbo eu vou ter o predicado verbo nominal, né? Então vamos ver esses núcleos do predicado aí, tá bom? Vamos lá, vamos começar pelo predicado nominal. Aquele que tem como núcleo o nome, ou seja, a informação mais importante está no nome. O que é nome mesmo? Substantivo ou adjetivo. E às vezes o advérbio, né? Mas vamos lá. Os atletas estão cansados ultimamente. Passo 1. Quem estão os atletas? Sujeito, né? Tirei o sujeito, que sobra predicado. Estão cansados ultimamente é o predicado. Qual é a informação mais importante desse predicado para mim? Em relação aos atletas, né? Predicado não é uma atribuição ao sujeito? É que eles estão, ultimamente, ou que ele está cansado? É o cansado, né? A principal informação dos atletas contida no predicado é cansado. É isso que eu preciso saber do atleta, né? Então veja, a ideia básica está contida no nome cansados, que é um predicativo do sujeito, né? Ligados por um verbo de ligação. O que é verbo de ligação? É um verbo não nocional, né? Ou relacional. Ó, aparecendo de novo aí para você não esquecer. Quais são os principais? Eu pedi para você guardar 5, lembra? Ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, parecer. Aliás, 6, né? 6. Agora eu vou aumentar um aqui, ó. Continuar. É um que vai aparecer bastante aí nessa lição, né? Mas continuar e permanecer né, são quase sinônimos, né? Tá bom? Então agora, verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, parecer e continuar. Tá bom? Muito bem. Então o que é o predicado nominal? Predicado nominal é tipo de predicado em que ocorre um verbo de ligação, um predicativo do sujeito. Vamos voltar lá para o nosso exemplo. O que é o verbo estar? Olha lá. Verbo estar é um verbo de ligação. E cansados? O que é cansado? Predicativo do sujeito, né? Então isso é um predicado verbo nominal. O que eu tenho que ter nele? Tenho que ter um verbo de ligação e tenho que ter um predicativo do sujeito. Ok? Beleza. Ou seja, uma qualidade do sujeito, né? E um verbo ligando a qualidade do sujeito ao sujeito. Tá bom? E isso é um predicado nominal. Vamos ver predicado verbal. É aquele que tem como núcleo um verbo. Então, vamos lá. Os atletas andam pelo gramado. Beleza. Quem andam os atletas? Sujeito. Tira o sujeito, que sobra predicado, né? Qual é a informação mais importante sobre os atletas? Que eles estão andando ou que eles estão no gramado? Não, que eles estão andando, né? Isso é o mais importante para mim, né? Então a ideia básica está contida no verbo andar. O verbo não é mais de ligação, é um verbo nocional, ou seja, verbo de ação, né? É o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto, o transitivo direto e indireto e o verbo intransitivo, né? E não pode ocorrer predicativo, né? Nós vimos nas lições anteriores que eu posso ter um predicativo sem um verbo de ligação, né? Tá bom? Então vamos lá. Quem andam? Vamos voltar na oração lá. Quem andam? Os atletas. Passo 1. Passo 2. Quem anda? Anda. Opa, o que é isso aqui? É um verbo intransitivo. Então não é verbo de ligação. E eu não tenho nenhuma qualidade dos atletas, né? Ou seja, eu não tenho predicativo. Então o que é predicado verbal? É aquele tipo de predicado em que ocorre um verbo nocional, ou seja, transitivo ou intransitivo, né? E que não contém predicativo, nem do sujeito, nem do objeto, tá? É isso aí o meu predicado verbal. Bom, aqui eu vou dar para você questão de prova. Tenho visto cair bastante isso aqui. Então, presta atenção nessa observação. Olha lá.
Dadas as definições de predicado verbal e predicado nominal, lembre-se que o verbo de ligação liga uma qualidade ao sujeito. Já falamos isso, né? Olha como as coisas importantes vão reaparecendo, né? Veja a diferença do verbo estar abaixo. Olha lá. O carro está na garagem. Vamos fazer análise sintática, né? Passo 1. Quem está? O carro. Tá, vamos lá, o carro. Sujeito. Quem está? Está. Ah, por que não é verbo de ligação? Porque na garagem é um adjunto adverbial de lugar. Logo, isso aqui é um verbo intransitivo. Então, veja, nessa primeira oração, o verbo está, ele liga uma qualidade ao sujeito. O na garagem é uma qualidade do carro? Não. Então, ele é um verbo intransitivo. Se ele é um verbo intransitivo, eu tenho um predicado verbal, né? Agora, olha a diferença. O carro está velho. Tá. Quem está? O carro. Beleza. Sujeito. Velho. Opa, velho é uma qualidade, né? Velho é uma qualidade. O que é isso aqui, então? É um predicativo do sujeito. E o está, nesse caso, então, é um verbo de ligação. Por quê? Porque está ligando uma qualidade ao sujeito, né? Aí sim, se ele é um verbo de ligação e eu tenho um predicativo, o que ele é, então? Predicado nominal. Questão de prova, tá, gente? Tá? Acontece com o verbo ser, estar, né? Verbo andar também. Os atletas andam no gramado. Os atletas andam cansados, andam doentes, né? No sentido de continuam doentes, né? Continuam cansados. É a mesma coisa, tá bom? Então, cuidado com essa pegadinha. Verbo de ligação tem que ligar uma qualidade ao sujeito, tá bom? Aí, se ele for verbo de ligação, predicado nominal. Se ele não for, o predicado é verbal, tá? Questão de prova, hein? Muito bem. Por último, nós veremos o predicado verbo nominal. É aquele que tem dois núcleos, né? Um verbo e um nome. Então, por exemplo, os atletas andam pelo gramado cansados. Ah, vamos lá. Quem andam os atletas? Sujeito. Beleza. Quem anda? Anda. O que eu tenho aqui? Um verbo intransitivo. Pelo gramado, adjunto adverbial, né? E cansados. Opa! Predicativo do sujeito. Ah lá. Muito bem. Então, dentro do meu predicado, o que me interessa saber do atleta? Que ele está andando e que ele está cansado. Ou seja, eu tenho duas informações importantes, né? Dentro do meu predicado. Né? Uma é verbo, a outra é um nome, é um substantivo, então eu tenho o predicado verbo nominal, tá? Olha outro caso. Todos consideram falsa a sua opinião. Quem consideram? Todos, sujeito. Eu tenho duas informações importantes desse aí. O considerar, que é a ação que eles estão fazendo, e falsa, que é uma qualidade da opinião, né? Vamos fazer a análise sintática, né? Passo 1 já foi dado aí pra gente. Quem consideram? Todos. Quem considera, considera algo. Mas daí você volta na frase e parece que quem considera, considera alguma coisa, alguma coisa. Opa, dois objetos diretos? Não posso, né? O que isso tem que chamar minha atenção? Para um predicativo do objeto. Como é que eu vou confirmar se há um predicativo do objeto? Eu vou passar para a voz passiva, né? Sua opinião foi considerada falsa por todos. Sim, olha como falsa ficou afastado de opinião, né? Então, falsa é um predicativo. Predicativo de quem? Do objeto. Então, quem considera, considera algo. O que é algo? Objeto direto, né? Então, olha lá. E falsa é um predicativo do objeto. Então, lembra, hein, gente? Quais são as ferramentas para eu descobrir se eu tenho um predicativo do objeto?
Primeiro você faz a regência, parece que tem dois objetos diretos, né? Quem considera alguém, alguma coisa, algo, alguma coisa, pediu dois objetos diretos, você tem que pisar no freio, né? E outro você passa para a voz passiva, né? Se a qualidade ficar afastada, né? Se ela virar um predicativo do sujeito, ela realmente é um predicativo do objeto lá na frase original, né? Tá vendo a importância das aulas iniciais? Se as 4 primeiras aulas não tiverem na massa do sangue, você vai se enrolar na continuação do curso, tá bom? Se precisar, volta lá. Muito bem, né? Então, o que está acontecendo? Consideraram. Quem considera algo, é o que? É um verbo transitivo direto, né? Então, veja, quando eu tenho um verbo que não é de ligação, ó, esse verbo não é de ligação, esse verbo não é de ligação, e tenho o quê? Predicativo, né? Ou do sujeito ou do objeto. Isso me dá um predicado verbo nominal. Então, vamos lá. Como que eu defino um predicado verbo nominal? Tipo de predicado em que ocorre um verbo nocional, ou seja, um verbo de ação, né? Transitivo ou intransitivo, mais um predicativo, que pode ser tanto do sujeito quanto do objeto, tá? Observação 1. Na verdade, o predicado verbo nominal é o resultado da soma, né? Da síntese de um predicado verbal com um predicado nominal. Olha lá, os atletas andam pelo gramado. Predicado verbal que a gente já viu. Olha a frase 2. Os atletas estão cansados. Predicado nominal. Juntei as duas, os atletas andam pelo gramado cansados, né? Veja então que eu somei os dois, tá? Bom, só uma coisinha. Eu posso até fazer o caminho inverso para descobrir um predicativo do sujeito, né? Vamos pensar nessa frase aqui, ó. Toda mãe dorme preocupada. Beleza. Aí você fica na dúvida lá, o que será que é esse preocupado aqui, né? Será que é um predicativo do sujeito? Você pode fazer o caminho inverso, né? Você pode separar em duas, né? Então aqui, ó. Toda mãe dorme e fica preocupada. Fica ou está, né? O que aconteceu aqui? Você colocou um verbo de ligação, né? Então veja que você comprova que preocupada é um predicativo, né? Toda mãe dorme e fica preocupada. Quem fica? A mãe, né? Toda mãe dorme. Pronto. Você consegue, então... Aqui é um fica, né? Você pode fazer o caminho inverso para comprovar que aquele adjetivo é um predicativo do sujeito e não uma adjunta de nominal, né? Tá bom? Mas, mais uma ferramenta, então, para a gente descobrir o predicativo, né? Tá bom? Então, gente, predicado verbo nominal é um predicado verbal mais um predicado nominal, né? Vamos lá. Observação 2. Nós já falamos do verbo chamar. Está aparecendo de novo. Por quê? Porque é importante, né? Agora vamos analisar o verbo chamar em termos de tipo de predicado, né? Vamos lá. No sentido de convocar, né? Ele é transitivo direto, o predicado é verbal. Olha lá, o professor chamou os alunos para a sala. Quem chamou? O professor. Sujeito. Quem chama, chama alguém. Verbo transitivo direto. Objeto direto. Adjunto adverbial de lugar. Pronto. Predicado verbal. Por quê? Eu tenho um verbo que não é de ligação e não existe predicativo, né? Nem do sujeito, nem do objeto. Eu tenho um predicado verbal. Agora, no sentido de
cognominar. Esse sentido nós já trabalhamos, hein? Admite duas construções, ambas com predicativo do objeto, né? E o predicado é o quê? Verbo nominal. Vamos lá. Chamaram Pedro de herói, chamaram Pedro herói, chamaram a Pedro de herói, chamaram a Pedro herói. Eu posso usar qualquer uma dessas quatro construções. Sem preposição, o que Pedro é? Objeto direto, objeto direto. Com preposição, o que Pedro é? Objeto indireto, objeto indireto. Beleza. Herói de herói, o que isso aqui é? Predicativo. Predicativo do objeto direto. E esse de herói? Predicativo do objeto indireto, né? Ou seja, o que acontece? Eu tenho um verbo transitivo, né? No caso, esse aqui é direto e esse aqui é indireto, né? Porque está sendo completado por um objeto indireto. Mas eu tenho um verbo de ação. Então, eu tenho um verbo que não é de ligação, mas eu tenho, né? Eu tenho verbo transitivo e tenho predicativo. O que isso me dá? O predicado verbo nominal. Outra questão de prova, hein, gente, tá? Essa regência do verbo chamar, né? Que é o cognominar, denominar também pode ser, né? Tem que saber porque cai na prova, tá bom? Já está aparecendo aí pela segunda vez, tá bom? Bom, gente, então, assim encerramos a teoria do tipos de predicado. Simples, né? Se você está dominando realmente as 4 primeiras lições, essa aqui você vai passar por cima, né? E é isso aí. Então, volto a dizer, se você sentir necessidade, tem que retornar nas 4 lições iniciais. E qual é o termômetro? É como você foi no exercício tipo simulado, né? Muito bem? Então, vamos fazer os exercícios dessa nossa lição 5, tipos de predicado, ok? Vamos lá. Bom, na verdade, nós vamos fazer um só, tá bom? Eu quero que você classifique, então, os predicados destacados de cada oração, né? Em predicado nominal, verbal e predicado verbo nominal. Veja que eu já destaquei para vocês o predicado, tá? Então, o que eu fiz? Eu tirei o sujeito. Eu fiz o passo 1 já fiz o passo 1 para você. O que eu fiz? Perguntei para o verbo, né? Quem está fazendo aquela ação do verbo? A minha resposta é sujeito, eu já tirei. E sublinhei o predicado, tá bom? Até isso é bom você treinar, tá bom? Verifica se eu acertei, tá? Aplica o passo 1 em todas aí. E, aliás, pode aplicar passo 1, passo 2, tá? Aplica passo 1, passo 2, porque análise sintática é passo 1, passo 2, né? Então, aplique aí o passo 1, passo 2, faça a análise do predicado conforme a gente já aprendeu na teoria e daqui a pouquinho nós conferimos, então, a solução, né? Como eu sempre digo, dá o pause aí, resolve o exercício e acompanha a solução que a gente já vai começar. Muito bem, vamos passar para a solução. Então, vamos lá. O poeta está bêbado. Opa, essa é fácil, né? Bêbado é uma qualidade. O está, o que eu tenho aqui? Fácil, fácil. Verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Não precisa nem pensar, né? Verbo de ligação com predicativo do sujeito me dá o predicado nominal. O poeta bêbado caminhou pela praça. Veja que esse bêbado é adjunto adnominal, né, gente? Né? Ó, ele é um adjunto adnominal, porque ele está qualificando o poeta que é bêbado sempre, não depende do verbo, né? Ele não é predicativo, ok? Então, veja lá. Caminhou é um verbo, quem caminha, caminha, né? Verbo intransitivo, pela praça adjunto
adverbial. Então, veja, eu tenho um verbo que não é de ligação e não tenho predicativo nem do sujeito nem do objeto. O que é isso aí? Predicado verbal. O poeta caminhou bêbado pela praça. Beleza, quem caminha, caminha, né? O passo 1 já considero, você já fez, né? Caminhou, quem caminha, caminha, verbo intransitivo. Bêbado, opa, esse é predicativo, né? Esse é predicativo do sujeito. Por quê? Porque está separado do sujeito, né, ó, pelo verbo, né? Ó. Eles estão separados, né, pelo verbo. Poderiam estar separados pela vírgula, né? Mas o predicativo do sujeito ele tem que estar meio que isolado em relação ao sujeito, senão ele vira um adjunto adnominal, né? Muito bem, então quando eu tenho um verbo que não é de ligação e um predicativo, tanto faz ser do sujeito ou do objeto, eu tenho um predicado verbo nominal, tá bom? Os alunos desconfiados deixaram o colégio. Então vamos lá, os alunos são sempre desconfiados. Esse desconfiado é adjunto adnominal, né? Veja que está grudado no nome, né? Ele é um adjunto adnominal, está grudado no aluno, né? Então o que eu tenho? Um verbo transitivo, né? Direto, quem deixa, deixa algo. Um verbo transitivo direto. Tenho aqui o meu objeto direto. Então um verbo nocional sem predicativo, o que é que eu tenho? Um predicado verbal, né? Os alunos continuam desconfiados. Opa, olha o 7º verbo aí que eu pedi para você decorar agora de ligação, né? Ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, parecer e continuar. Essa aqui também está fácil. Eu tenho verbo de ligação e tenho predicativo do sujeito. Mole, né? Se eu tenho verbo de ligação, predicativo do sujeito, o que é que eu tenho? Predicado nominal, tá? As pensões alegres dormiam tristíssimas. Opa! Quem dorme, dorme. Nesse caso aqui, ele é um verbo intransitivo. E tristíssimo é uma qualidade de pensão afastado dela ali, né? Ela precisa dormir para ficar triste, né? É uma qualidade que depende do verbo. Então, o que eu tenho aqui? Um predicativo do sujeito, né? Então, se eu tenho um verbo que não é de ligação e um predicativo, seja do sujeito ou do objeto, eu tenho um predicado verbo nominal. Posso separar? Posso. Olha lá, outra ferramenta, né? As pessoas alegres dormiam e estavam tristíssimas. Você atocha, né? Vamos falar assim, um termo forte. Um verbo de ligação aí separa em 2 predicados, né? Em 2 orações, e você vê que você tem um predicado verbo nominal, né? As pensões alegres dormiam e estavam tristíssimas. Pronto, né? Tudo bem? Vamos lá, letra C. O júri julgou o réu culpado. Quem julgou o júri? Quem julga, julga alguém, alguma coisa? Opa, posso ter 2 objetos diretos? Não. O que eu tenho que pensar? Em predicativo do objeto. Como é que eu confirmo? Passo para a voz passiva, né? Eu vou até fazer aqui, hein, gente, ó. O réu foi julgado culpado pelo júri. Ah, beleza. Ah lá, culpado não ficou em relação ao réu, não ficou do outro lado do verbo? Sim, então ele é nesse caso, um predicativo do sujeito, né? Quer dizer que na nossa frase, o que culpado é? Predicativo do objeto. Quem julga, julga alguém. O que é o réu? É o objeto direto, né? Opa, então se eu tenho um verbo transitivo direto, ou seja, um verbo que não seja de ligação, mais um predicativo, que no caso aí é do objeto, eu tenho um predicado verbo nominal, tá bom? O pardalzinho nasceu ontem.
Quem nasce, nasce. Verbo intransitivo. O que é ontem? Adjunto adverbial de tempo, né? Tempo. Se eu tenho um verbo nocional, né? Um verbo de ação, e não tenho predicativo, o que eu tenho aí? Predicado verbal. Tá? As moças saem apressadas do salão. Quem sai, sai. Né? Verbo intransitivo. O que é apressadas? Predicativo do sujeito. Né? Então, se eu tenho um verbo que não é de ligação, mas um predicativo, eu tenho um predicado verbo nominal. Posso separar? Posso. As moças saem do salão e estão apressadas. Beleza, né? Veja também que a qualidade de apressada está afastada, né? Separada aí do nome, né? Pelo verbo, né? Então, gente, lembra, vai usando as ferramentas para descobrir o predicativo, né? Tanto do sujeito quanto do objeto, tá? A noite cai fria. Opa, quem cai, cai, né? Verbo intransitivo. E fria, o que é? Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, né? Uma qualidade de noite, né? Separadinha ali pelo verbo, né? Mesma coisa, eu tenho um verbo que não é de ligação e tenho um predicativo. Então, predicado verbo nominal. Ok? Posso separar? Posso. A noite cai e a noite está fria. Beleza, né? João tornou-se honrado após tal fato. Opa, tornar-se. Tá dado, né? Ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se. Opa! Olha lá, o que eu tenho? Verbo de ligação, né? E honrado. Predicativo do sujeito. Beleza. Então, se eu tenho verbo de ligação, predicativo do sujeito, o que é que eu tenho? Predicado nominal. Meu cachorro parece doente. Opa, ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, parecer, continuar. O que é? Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito me dá predicado nominal, né? A direção achou inviável sua sugestão. Quem achou? A direção, já foi dado, né? Sujeito. Quem acha, acha algo. Quem acha, acha algo. Opa, mas aí você olha, quem acha, acha algo, alguma coisa? Não dá, né? Dois objetos diretos? Não pode, né? Então, o que eu tenho aqui? Um objeto direto e um predicativo do objeto. Como que eu confirmo? Passo para a voz passiva, né? Sua sugestão foi achada inviável pela direção. Beleza. Na verdade, o que eu tenho aqui? Um verbo transitivo direto, sua sugestão, objeto direto, e inviável, um predicativo do objeto direto, né? Ok? Logo, se eu tenho um verbo que não é de ligação, mas um predicativo, eu tenho um predicado verbo nominal, né? E assim resolvemos algumas questões juntos, só para esclarecer você o modus operandi, né? Como resolver, né? E a partir daí tem aquela lista de exercício aí no material que acompanha a nossa aula, né? Então, gente, relembrando, tem que fazer exercício. Gramática se pega pelo dedo, né? Então, faça no mínimo os exercícios que eu mando, né? Que o curso disponibiliza. Mas arrume mais exercícios, ok, gente? Até de interpretação de texto também. Já tivemos ali a nossa primeira teoriazinha lá no exercício tipo simulado. Você já pode aplicar aquelas 3 regras nas interpretações de texto que você conseguir aí por fora, tá bom? Provas anteriores, vestibulares de faculdades federais, tem bastante texto aí para você conseguir, tá bom? Mas, gente, fazer exercício, hein? Além dos dados, gramática se pega pelo dedo, ok? Então, bons estudos aí e até a próxima aula.